Olá, alegria! Chegamos à nossa aula número 8 sobre o tema reforma tributária. Na aula de hoje, iremos ver o seguinte assunto: os problemas do sistema tributário nacional, né? Vamos entender o nosso modelo simplificado, o Simples Nacional, e entender que esse modelo simplificado não é tão simples assim, né? Eu até escrevo no slide ali, infelizmente, tá? Temos um modelo de tributação simplificada que de simples não tem nada, por um motivo muito básico. Não há como ter um modelo simplificado num país com um sistema tributário tão complexo, tão difícil como o nosso, tá? Então vamos trabalhar, vamos dar uma passeada, são 4 slides só, para a gente entender um pouco dessa complexidade do sistema simplificado do Brasil. O que é o Simples Nacional para a gente entender? O Simples Nacional, como está escrito ali, né, é uma bela ideia. Agora, o Simples na essência, na prática, você faz um único pagamento, um único DARF, né, um documento de arrecadação de recursos federais. No único DARF, você recolhe vários tributos. Então você recolhe o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, tributos sobre o lucro, né? Lembra da destinação? O IR vai para um lado, a CSLL vai para o outro. Você recolhe também aqui o PIS, PASEP e a COFINS. O PIS vai para um lugar, a COFINS vai para o outro. Você recolhe integrado no Simples Nacional o INSS, né, a Contribuição Previdenciária Pública, e o Sistema S. Todos aqueles encargos SESC, SENAC, eles ficam todos inclusos aqui dentro do Simples Nacional. E temos também aqui no Simples Nacional o ICMS, se a empresa for comercial, o ISS, se a empresa for prestadora de serviços, e o IPI, se a empresa for uma indústria. Então você pega no único DARF, você recolhe todos esses tributos aqui, esses impostos e essas contribuições. Realmente é um modelo simplificado, interessante, né? Então por que você está criticando? Você me pergunta, pô, se é tão simplificado, se foi realmente uma ótima ideia, por que você é chato, fica querendo arrumar confusão, arrumar dificuldade, coisa errada onde não tem? Vamos ver o slide ali para entender um pouquinho do que eu estou falando. Você pega esses tributos todos e calcula um percentual sobre a sua receita, né? A receita de vendas, a receita de serviços, a receita da atividade principal. Mas como é que é essa conta? Por exemplo, vamos ver os dados ali. Uma empresa com 200 mil reais por mês, um comércio, né? Por exemplo, um supermercado com 200 de pequeno porte, tá? Com 200 mil reais por mês de faturamento, ele como é que ele paga o Simples? Só uma coisa importante que para quem não lida com isso no dia a dia, só para entender, só pode ser simples, né? Só pode aplicar essa regra simplificada qualquer empresa que tenha receita bruta, tá? A receita da atividade principal, até 3.600.000 reais por ano. Então, empresas que têm receita bruta, receita da atividade principal, até 3.600.000 reais, podem optar pelo Simples. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 5 milhões de empresas. Das 5 milhões de empresas que nós temos no Brasil, 70% são simples, aproximadamente 3,5 milhões de empresas. E desses 70%, você tem 58% de empresas comerciais, tá? Você tem 7% de empresas industriais e você tem 35% de empresas prestadoras de serviços, tá? São as empresas tributadas pelo Simples Nacional. Então, aquela empresa ali, com comércio com 200 mil reais por mês de faturamento, ele entra na seguinte faixa de tributação, na seguinte alíquota, 10,23%, né? Naquela faixa ali de 2.340.000 ano até 2.520.000. Então ele vai pagar 10,23%. Ou seja, com 200 mil de faturamento, eu vou aplicar 10,23% e ele irá pagar de simples, num DARF só, R$ 20.460 reais. Né? Então você paga R$ 20.460 no único DARF correspondendo a todos esses tributos ali. Mas
entenda uma coisa, na hora que o dinheiro vai ser destinado, né, que o dinheiro chega na Receita Federal, ele vai ser destinado na proporção que está ali, ó, 0,47% para imposto de renda, 0,47% para CSLL, 1,42% para COFINS, 0,34% para o PIS, 4,05% para a contribuição previdenciária pública e 3,48% para o INSS. Então, vamos fazer as contas aqui. 3,48% para o INSS. Então, na verdade, vai para o INSS, vou botar de vermelho aqui para diferenciar, vou colocar os valores de vermelho aqui. Para o INSS, você vai mandar 3,48, R$ 6.960. Então, desses 20.460, a Receita Federal vai destinar 6.960 para desculpa, na verdade 6.960 é para o ICMS, tá? 6.960 vai para o ICMS, 3,48%, 6.960. O ISS não vai nada porque é comércio, o IPI não vai nada. Para o INSS você manda 4,05, então vai dar na verdade R$ 8.100 para o INSS. O PIS e a COFINS recebe 1,42%. Né? Então, 1,42% dá R$ 2.840 de COFINS. O PIS leva 0,34%, então o PIS leva R$ 680. A CSLL e o imposto de renda, cada um deles leva 0,47%, então cada um deles leva R$ 940. Aí você vai somar 6 com 8, com 680, com 2.840, com 940, com 940, vai dar 20.460, tá? Dá, com certeza. Faz essa conta direitinho aí que você vai ver que vai bater. Então, você não tem esse trabalho todo teoricamente. Você não precisa fazer isso tudo aqui que eu estou mostrando no quadro. Mas você vai pagar um valor só e na Receita Federal o valor vai ser dividido. Qual é o problema em relação a isso? O problema é o que eu vou mostrar no slide seguinte, né? O problema é que quando você chega no slide seguinte, você começa a ver o que acontece. Um monte de produtos, eu diria que talvez num supermercado de pequeno porte, por exemplo, 20 e poucos % do que o supermercado vende, né, dos produtos vendidos por ele, tem tributação monofásica do PIS e da COFINS, quer dizer, é tributado uma vez só, é cobrado o PIS e a COFINS uma vez só na indústria lá em cima, em quem produz, na primeira empresa da cadeia produtiva, e o ICMS é cobrado pelo modelo de substituição tributária. Ah, entendi, então já foi pago lá em cima, não precisa pagar aqui embaixo. Então a empresa do Simples tem direito de tirar esse valor da sua base. Maravilha. Se ela tirar da base, o que vai acontecer? Cerveja e refrigerante, ela vai pagar uma alíquota de 4,99%. Quer dizer, 4,99 vai dar 9.980. Por quê? Olha aqui no quadro, por que ela vai pagar 4,99%? Porque ela não irá pagar PIS, não irá pagar COFINS aqui e não irá pagar ICMS. Ela só pagaria aqui 940 e a parcela do INSS, né, que é 8.100. Então ela pagaria 8.100 mais aqui 1.880, 9.980, entenderam? Ela teria que segregar esses produtos, cerveja, refrigerante, água mineral, né? Teria que segregar esses produtos. Aí, vamos prosseguir. Eu botei só alguns ali porque na verdade tem uma lista extensa. Aí, mais ou menos metade do que o supermercado vende, do que o comércio vende, varejista, mais da metade, pouco mais da metade, tem substituição tributária do ICMS, mas não tem tributação monofásica do PIS e da COFINS. Aí é outro rolo. Aí vocês estão percebendo que a alíquota ali fica 6,75%. Por que não é 10,23%? Porque você extrai o ICMS, né? Você tira a alíquota de ICMS aqui, que é 3,48%. Então você pega 10,23, tira 3,48 e aplica sobre massas, achocolatados, produtos ali, extrato de tomate, um monte de produtos vendidos no supermercado, você vai aplicar 6,75%, porque o ICMS já foi cobrado na indústria e você pode retirá-los da sua base de cálculo.
Alguns itens de higiene e beleza, poucos na verdade, eles têm tributação monofásica do PIS e da COFINS, mas não tem substituição tributária do ICMS. Então é uma terceira alíquota. Você vai pegar todos os tributos, exceto PIS e COFINS. Quer dizer, você retira aqui 1,76% lá do PIS e COFINS, né? Você retira 1,42% da COFINS e 0,34% do PIS, mas paga sobre os demais tributos. Quer dizer, você teria que segregar esses produtos aqui e aplicar uma terceira alíquota. E aproximadamente 1/3 do que o comércio vende, o comércio varejista, tem tributação de tudo. Quer dizer, não há substituição tributária no ICMS e não há monofásica do PIS e COFINS. Conclusão, eu pego a alíquota cheia. Ou seja, para você não pagar 20.460 e pagar alguma coisa em torno de 16 mil e pouco, 17 mil e pouco, quer dizer, para você pagar 2.800, 2.500 reais a menos aqui do que 20.460, pagar um valor a menor do que esse, você tem que fazer esse controle complexo que vocês viram ali no slide. Quer dizer, você tem que chegar ali e segregar os seus produtos. Você imagina um comércio varejista de pequeno porte, um pequeno supermercado fazendo esse trabalho todo, um supermercado fazer toda essa segregação de pequeno porte, uma merceariazinha ali, fazer essa separação? Não dá, gente, não dá. É muito difícil fazer esse trabalho. Quer dizer, cria um modelo simplificado para você não conseguir aplicar ele plenamente, né? É muito difícil, muito difícil. Aí, prosseguindo no problema, a substituição tributária do ICMS, admitindo que você consiga segregar isso, ela é superdimensionada por lei. Então, quando o legislador planeja, trabalha a substituição tributária, na cabeça dele, ele trabalha com o grande varejista, ele não trabalha com o varejista de pequeno porte. Então, o exemplo que a gente mostra ali no slide é muito interessante porque é um exemplo real, né? Uma indústria vende um salgadinho para um comércio varejista tributado pelo Simples, por R$100. Como é que é essa brincadeira aqui? Vamos admitir uma alíquota de ICMS, aqui no quadro, de 18%. Como é que é essa brincadeira? A indústria vende o produto por R$100, né? Aplica 18%, e a indústria paga R$18 de ICMS. Ela paga o imposto aqui. O comércio compra por 100, revende por 150. Né? O comércio vai aplicar 18% aqui, vai encontrar 27, vai descontar os 18 da etapa anterior e iria pagar R$9. Né? Isso no processo normal de produção, no processo usual de produção. Mas esse comércio aqui está tributado pelo Simples, né? Não sei se vocês lembram, a alíquota do Simples está anotada aqui, para esse tipo de atividade, seria 3,48. Olha lá no slide, as alíquotas do Simples, do ICMS no Simples, essas alíquotas variam de 1,25% até 3,95%. Então aqui eu pegaria, se eu estivesse no Simples, né? A empresa está no Simples. Quanto é que ela vai pagar de ICMS dentro da sua venda? R$150 vezes, admitindo essa faixa aqui, que é uma das maiores faixas, ele iria aplicar 3,48%. Deixa eu fazer a conta aqui para não me enrolar. Dá 1,74 aqui, 5,22, né? É isso mesmo. Ele pagaria aqui R$5,22, tá? Se eu não errei a conta, é isso mesmo, 3,48 com 1,74 é isso mesmo, 5,22. Então, ele pagaria 5,22. Se você pegar em termos de porcentagem, 5,22 sobre 150 dá aproximadamente 3,5%. Né? Dá os 3,48, dá o percentual certinho, não é essa conta que eu tenho que fazer a conta aqui dos 9. O que acontece? Como o legislador planejou a substituição tributária pensando no grande varejista, ele botou essa margem de valor agregado aqui de 50%, pensando no grande, em quem vende normalmente aqui e teria que pagar 9%. Qual é a lógica da substituição tributária? Num processo normal, na hora da indústria vender o produto para o comércio,
ele não vende por 100. O que ele faz aqui na verdade? Ele faz a venda, ele realiza a venda, deixa eu ver se dá para chegar até aqui, dá. Ele realiza a venda da seguinte forma: preço de venda 100, ICMS, substituição tributária 9, total 109. Compreenderam? Então, a indústria vende para o comércio o produto por 109. Ela destaca o ICMS, substituição tributária, na nota fiscal. Só que ela faz isso quando vende para o Carrefour, para o supermercado Guanabara aqui no Rio, para o Mundial, para o Pão de Açúcar, para grandes redes. Quando ela vende para uma empresa que está no Simples, ela também faz isso. E a empresa que está no Simples, ela tem direito de retirar essa receita da sua base. Na hora que ela vender por 150 o salgadinho, ela pode retirar essa receita da base e não cobrar o ICMS ali. Ela vai cobrar os outros tributos, né? O INSS, o IR, vai aplicar aquela alíquota sem ICMS. Maravilha. Mas quanto é que ela pagou na compra? Ela pagou 9. Era essa conta que eu tinha que fazer e não fiz aquela hora. Ela pagou 9. Então, se você parar para analisar, 9 sobre 150. Na prática foi isso, que dá 6%. Quer dizer, a empresa deixou de pagar 3,48 e pagou 6%. É uma alíquota muito maior do que a alíquota máxima ali, que seria 3,95. Então, a substituição tributária é extremamente danosa para o Simples Nacional, né? O legislador, quando pensou no modelo de substituição tributária, ele não pensou no pequeno varejista, ele pensou no grande e criou esse modelo que é pesado demais para a empresa de menor porte. Ainda tem um outro detalhe, que é o seguinte: na legislação do PIS/PASEP e da COFINS, por exemplo, tem uma infinidade de produtos com alíquota zero, né? Monte, leite, feijão, farinha, açúcar, pão, um monte de coisa, que gera uma complexidade enorme no PIS/PASEP e na COFINS. Mas um varejista, ele tem que pagar o Simples sobre esses produtos, ele não pode tirar o pedaço do PIS e da COFINS dessa mercadoria. As empresas tentaram isso na justiça e perderam. A Receita Federal sempre respondeu que não, e nos tribunais, quando isso foi levado adiante, os tribunais entenderam que não. Os conselhos de contribuintes, né, falaram que não. O Simples já é um benefício por si só, não combinando com outro benefício de alíquota zero. Então, mesmo as alíquotas sendo zero, se uma empresa que é lucro presumido, ela tem alíquota zero. Por exemplo, ela vai vender uma farinha de mesa, ela vai vender um pão, ela vai vender uma caixinha de leite, ela não paga o PIS e a COFINS. Uma empresa no Simples, o PIS e a COFINS estão dentro do Simples, ela acaba pagando. Quer dizer, o modelo, ainda que ele beneficie a empresa do Simples, ele de Simples mesmo não tem nada, né? O que nós vimos aqui nessa aula então? O Simples é um modelo bom. Eu costumo brincar com o Simples, é o seguinte: o Simples é aquela refeição que você faz 1h da tarde, você acordou 5h30 da manhã, tomou café 6 horas, não comeu mais nada até lá. Aí, 1h da tarde, você vai fazer uma refeição. A primeira refeição que aparecer, o primeiro prato que colocar na sua frente, você vai comer e vai achar aquilo ali maravilhoso, principalmente nos 5 primeiros minutos de refeição, as primeiras garfadas que você der. Por quê? Você está com muita fome. Quando você está com muita fome, você vai achar aquilo maravilhoso. Pô, essa comida está deliciosa. Aí o seu amigo fala: você não está em condição de fazer essa avaliação ainda, espere um pouco mais. É o Simples Nacional. A gente, quando começa a elogiar muito o Simples, eu falo: calma. Vamos entender um pouco esse modelo simplificado aí. Esse modelo é muito complexo. Ele de simples mesmo não tem quase nada. É melhor do que não ter nada, tá? Esse almoço aí, é melhor comer isso aí do que não comer nada. Restaurante de beira de estrada, é o que deu para fazer. Eu preferia qualquer outro lugar, mas só tem esse restaurante, vou comer aqui mesmo. Agora, está muito longe do ideal. É um modelo extremamente complexo e que as empresas de menor porte acabam pagando mais tributo do que deveriam efetivamente pagar. Na próxima aula nós vamos começar a ver o que? As enormes distorções e as injustiças que existem no imposto de renda à pessoa física cobrado no Brasil. É uma aula muito importante, nossa aula número 8, tá? Nossa aula número 9, desculpem, não é 8. Nossa próxima aula número 9. É muito importante entender bem como é a tributação de pessoa física no Brasil, para que a gente compreenda o verdadeiro motivo de se fazer uma reforma tributária. Tá bom? Abraço, alegria
Até lá e continue participando aqui, mandando seus comentários, escrevendo aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva aqui, divulgue o vídeo para seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, seus colegas. Esse é um projeto muito interessante de explicar à população, explicar às pessoas como se cobra tributos no Brasil, para verificar e a gente conseguir mostrar a necessidade urgente de se fazer uma reforma tributária. Tá bom? Abraço, alegria!